Rafaela, primeiro eu queria te agradecer você ter aceito o convite para falar desse assunto tão desafiador e tão atual nesse momento, né, sobre a questão da menopausa e te perguntar, quando o assunto é menopausa, o que que vem na sua cabeça? Então, quando a gente fala de menopausa, uma coisa que eu percebo muito até aqui no consultório é o quanto as mulheres têm dúvidas, o quanto as mulheres conhecem pouco sobre essa fase da vida da mulher. E é uma fase que hoje, como a gente tem vivido bastante, a gente vai viver praticamente a metade da vida na menopausa. Então é muito importante conhecer mais sobre essa fase e estar sempre buscando essa melhoria na qualidade de vida, para que essa segunda metade da vida seja tão boa, quem sabe até melhor do que a primeira. Então, agora que você já deu esse conceito, queria que você se apresentasse, doutora Rafaela. Quem é você? Com o que que você trabalha? Então, eu sou Rafaela Bristotti Silveira, sou médica ginecologista já há 20 anos e há alguns anos eu tenho me dedicado para essa parte de estudo sobre climatério e menopausa. E por que isso? Porque justamente eu percebia essa dificuldade de ajudar a minha paciente que estava passando por esse período, nas suas queixas, nas suas angústias. Eu sei que é fisiológico, mas será que por isso eu não consigo ajudar essa mulher a ter um pouco mais de disposição, a menstruar menos, a se sentir menos irritada? E então, por isso que eu decidi começar a estudar mais sobre o assunto para poder ajudar cada vez mais as mulheres. E também porque eu própria já estava nesse processo de envelhecimento, já com alguns sintomas do climatério, e aí eu disse: não, eu não quero passar trabalho. Então acabei me dedicando nessa área também. Quando eu entrei nessa nova fase, eu percebi que eu ainda tinha muita confusão em relação ao assunto, né? O que que era menopausa, o que que era climatério. E hoje eu ainda percebo que as mulheres ainda fazem muito essa confusão. Você podia explicar um pouquinho, Rafael, qual é a diferença entre o climatério, a menopausa, o que que é um, o que que é o outro? Assim, a menopausa, ela é um marco, é a última menstruação. Uhum. Então, quando eu fico um ano sem menstruar, eu consigo dizer que eu entrei na menopausa há um ano atrás. Então, foi a data da minha última menstruação. Tudo que vem antes disso, mas já com essas alterações hormonais, alterações de ciclo, pode durar até 10 anos antes dessa última menstruação, a gente chama de climatério ou de transição menopausal. Como o climatério pode durar muito tempo, ele próprio tem as suas divisões. Então, tem um climatério mais precoce, que geralmente é quando o ciclo da mulher fica mais curto, fica mais volumoso, Uhum. ela fica com mais irritabilidade. E o climatério mais tardio, que é quando as últimas menstruações estão acontecendo, que geralmente eu já tenho falha na menstruação, um mês vem, 2 meses não vem, já posso começar a sentir os calorões, o ressecamento vaginal. Então, até os sintomas da falta do estradiol, que tendem a ser os últimos a serem percebidos, eu já posso ter nessa fase, antes mesmo da menopausa, do término das menstruações. Então, a partir do momento que a mulher teve a última menstruação, ela entrou na menopausa. Então, quando depois desse processo, ela pode já se descrever como eu estou na menopausa, Uhum. E dali para frente é tudo período pós-menopausa. pós-menopausa. Exatamente. E você consegue perceber se existe ainda muito tabu em relação a esse assunto? Como é que é para as mulheres quando elas recebem, né, através dos exames que elas fazem, o diagnóstico? Você está ou no climatério, ou você está na menopausa. É como se fosse uma sentença de morte, assim, como é que você percebe isso? Na verdade, para algumas é um alívio. Uhum. Ai, graças a Deus eu não estou ficando louca. Então, para algumas mulheres é um alívio. Eu tenho alguém ou algo para culpar. Então é por isso que eu tô com tanta oscilação de humor. Então é por isso que eu não tenho mais disposição. Então é por isso que o meu desejo sexual caiu tanto. Então, para algumas acaba sendo um diagnóstico que traz uma esperança. Então agora eu vou me tratar e eu vou melhorar.
E para outras é um pouco mais difícil, porque elas entendem como uma sentença de envelhecimento. Uhum. Então agora eu vou ficar velha, eu vou me sentir velha. O que que eu vou deixar de conseguir fazer? Será que eu não vou mais dar conta da minha rotina? Então eu percebo esses dois perfis de pacientes. Quando eu entrei, né, e depois que eu comecei a estudar mais sobre esse assunto, até lá na questão do próprio perfil, eu percebo que existem alguns sintomas que são os básicos, né? Os calorões, que é o que mais a gente percebe, né? A questão da falta de memória, a névoa mental, a questão da falta de libido também é uma coisa que é muito recorrente, que as pessoas sentem, né? Que é mais Uhum. na questão do senso comum. Que outros sintomas também estão associados à menopausa e que as pessoas não entendem. Porque eu percebi que, por exemplo, quando a minha irmã entrou, ela achou que estava tendo um quadro de depressão ou que ela estava muito estressada em relação ao trabalho, né, que ela trabalha demais. E eu dizia para ela, não, essa questão, o que você tem são sintomas da menopausa, né, não é associado à questão de uma doença psicológica, né, psíquica. Então, que outros sintomas as mulheres podem ter e nem estão ligando à questão da menopausa? Eu acho que um dos sintomas que eu mais percebo aqui é essa questão da oscilação de humor. Então, Uhum. as mulheres que percebem muita oscilação entre períodos de mais irritabilidade, de mais ansiedade e outros períodos com humor um pouco mais deprimido, acabam buscando primeiro o psiquiatra do Uhum. que o ginecologista. Então, tem dificuldade de associar esses sintomas com a falta de hormônio. E outro também que é a dificuldade para dormir, a insônia. Uhum. Então, muitas acabam buscando medicações, muitas vezes fortes e controladas, para conseguir induzir o sono, e muitas vezes com a regulação hormonal a gente já conseguiria resolver também. E Uhum. tem outros sintomas que não são tão frequentes, mas a gente percebe de vez em quando que são dores articulares. Então, algumas mulheres têm essas dores articulares, né? Essa questão realmente da disposição ficar muito baixa, o aumento de gordura abdominal, mas esse eu acho que as mulheres colocam mais a culpa no climatério, realmente, né? Mas o próprio ressecamento vaginal, então muitas vezes acabam, usam um lubrificante e tal, mas não percebe que de repente com um tratamento mais dirigido, mais adequado, poderia melhorar muito mais esse sintoma. Então acho que são esses os principais. Eu percebi que quando eu entrei, uma coisa que eu já vinha cuidando muito da minha alimentação, fazendo atividade física, isso já é uma coisa que já venho fazendo há anos, né? E eu não sou de comer açúcar, eu não gosto muito de. E era uma coisa que eu comecei a ter vontade de comer. A questão de comer um doce, passar numa padaria, comer uma fatia de bolo, né? Uhum. Que eram coisas que não faziam parte do meu cotidiano, mas depois que eu entrei na menopausa, começaram a aflorar mais. É como se eu tivesse uma TPM mais longa, né? Que te Uhum. dá aquela vontade de comer um açúcar que antes você não tinha. Assim, isso é uma diferença que às vezes é sutil e você não se percebe, né, fazendo. E principalmente quando é alguma coisa assim mais sutil, tende a estar muito relacionado com a oscilação hormonal, às vezes também com o aumento de resistência à insulina, que muitas mulheres começam a desenvolver nessa fase. Uhum. E se ela não percebe isso logo, intensifica os treinos, intensifica a atividade física e começa a optar, ok, eu tenho vontade de comer um docinho, mas então eu vou comer um pedacinho de um chocolate 70, eu vou tentar controlar isso. Aí a gente acaba até melhorando a resistência à insulina, melhorando essa oscilação de humor e essa TPM que acaba dando mais vontade de comer doce, e aí a paciente ajuda a controlar o peso também. Então, a regulação hormonal vai ajudar na regulação do peso também, mas isso está interligado com uma alimentação saudável e com atividade física também. Não vai ser só o hormônio que vai fazer um milagre, né? Sim. Agora voltando aqui um pouquinho no que a gente estava conversando, Rafaela, a questão da como é que você percebe a preparação desses profissionais em relação a receber essas mulheres? Porque eu tenho muitas amigas, né, que a gente conversa agora mais sobre o assunto, que a gente está todo mundo na mesma fase,
e a diferença que se tem em relação a se você vai no psiquiatra, ele te cuida os seus sintomas isolados. Ah, você não está conseguindo dormir, você está tendo oscilação de humor, a questão da medicação. Alguns profissionais ainda não veem a questão da questão da reposição hormonal como uma coisa positiva ainda. Como é que você, enquanto profissional, percebe isso? Como a reposição hormonal, algumas décadas atrás, era considerada muito ruim, muito perigosa, e por isso que a gente percebe que muitas mulheres ainda hoje têm receio de fazer essa reposição, infelizmente, muitos médicos também têm esse pensamento. Então, o que eu puder resolver de sintomas para ela não precisar da reposição hormonal, acabava sendo visto como uma vantagem para a mulher. E hoje a gente já sabe que não é assim. Então, se o problema é a oscilação de humor, então eu vou dar um antidepressivo, um ansiolítico, e ela já fica bem, ai que bom, aí ela não vai precisar usar hormônio. Mas hoje a gente sabe que não, que é muito mais benéfico para a mulher fazer o ajuste hormonal do que usar o medicamento controlado e que muitas vezes ela vai acabar usando a vida toda. Então, óbvio que eu não tenho nada contra esse tipo de tratamento, mas para tratar as doenças específicas de neurotransmissores e tudo mais. Então, eu acho que, inclusive, os profissionais de saúde, os profissionais médicos também, acabam tendo um pezinho atrás com relação ao tratamento hormonal, muitas vezes não se atualizaram ao longo dos anos, que a terapia hormonal mudou muito nos últimos anos. A gente tem usado outros tipos de hormônio por outras vias de administração de hormônio, e isso tem trazido cada vez mais segurança. Então, por isso que eu acho bacana que toda mulher ali, principalmente a partir dos 40 anos, faça consulta regular com o ginecologista. Porque se perceber já alguma alteração desse tipo, já vai tratar primeiro com o ginecologista. E se mesmo assim os sintomas persistirem, aí pode precisar de outros profissionais, como o próprio psiquiatra, né? Mas começar pelo gineco e ver tudo que a gente já consegue resolver com essa parte de ajuste hormonal, ajuste de vitaminas também, que isso também é muito importante para essa fase, né? Mas eu também percebo que existe uma associação ainda muito errada sobre a questão do implante hormonal com associação ao câncer. Nessa mulher que foi vendida muito durante muitos anos, que se você fizer a reposição, você tem uma probabilidade de desenvolver um câncer, né? E os estudos são muito recentes de que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu até vi alguns estudos que falam que se você tem na família alguém que teve câncer, não significa que você tem que parar de fazer reposição, porque você também tem probabilidade de ter o câncer, né? Então, como é que é hoje na questão da linha da ginecologia, a questão dessa associação? Então, como a qualidade da reposição hormonal melhorou muito, o que eu quero dizer com isso? Bom, antigamente, os hormônios que se utilizavam nos trabalhos eram principalmente os estrogênios conjugados, que eram estrogênios equinos. Então, eram extraídos da urina da égua. Então, era um hormônio completamente diferente com os hormônios que a gente produz. Então, os estudos dessa época, de fato, demonstravam um aumento no risco de câncer de mama e também eram estudos feitos em mulheres que começavam a fazer a reposição hormonal nas mais diferentes idades. Hoje a gente sabe que, dependendo da idade da paciente, são vários fatores que a gente tem que avaliar antes de iniciar uma reposição. Então, a reposição com o estradiol bioidêntico tem se mostrado muito segura para as mulheres. E outra questão que a gente tem que ver, quando a gente está falando de câncer de mama, eu estou falando de diversos fatores que aumentam o risco do câncer de mama, não só o fator hormonal. Até porque se fosse o hormonal isolado, uma mulher de 20 anos, que tem muito mais hormônio do que uma mulher de 60, teria mais chances de ter câncer de mama. E não é isso que a gente observa, né? Então, quais são outros fatores de risco? A obesidade,
o sedentarismo, o tabagismo. Então, muitas vezes, se eu ofereço uma reposição hormonal para minha paciente, eu melhoro a qualidade de vida dela, eu aumento muito mais a chance de ela não ser obesa, de ela não ser sedentária, dela conseguir parar de fumar. Então, eu abro esse leque de prevenção contra o câncer de mama também. A gente sabe que a reposição hormonal protege contra o câncer de intestino. E hoje a gente também sabe que a reposição protege o coração, protege o osso, protege o cérebro. Então a gente está diminuindo muito a morbidade e a mortalidade por todas as causas, na verdade, quando a gente oferece uma reposição hormonal. Então a gente tem que pensar além só do uso do hormônio realmente, né? E você consegue perceber que tem diferença hoje na questão emocional dessa paciente que chega e é diagnosticada com a menopausa? Eu percebo um pouco aquele medo de começar a se sentir velha. Isso eu acho que é uma questão, porque as mulheres com 45, 50, 55 anos são muito ativas hoje, têm suas responsabilidades, têm o seu trabalho, são empresárias, e aí ficam com medo de repente perder essa disposição. Então, só que essas mulheres também são as mais abertas a fazer um tratamento, né? Então, tipo, eu quero voltar a me sentir bem, eu quero voltar a ter a minha disposição. Então, e acaba incentivando também a manter treino, atividade física, se alimentar bem. Então, eu acho que esse excesso de atividades, vamos dizer assim, essas muitas atividades que as mulheres têm nessa época acabam sendo um incentivo para não deixar a peteca cair. Não, eu vou tratar, como que trata? Ah, então a gente usa esse tratamento, o que mais que eu preciso fazer? Precisa treinar. Não, eu vou arranjar um tempo para treinar. E aí ela acaba se empenhando muito mais a fazer todo o tratamento para manter a sua qualidade de vida, que é o que eu mais escuto. Eu quero manter a minha qualidade de vida. As mulheres hoje estão entrando na menopausa com uma idade mais nova ou continua a mesma coisa que há 10 anos atrás? A nossa média é por volta aí dos 48 anos, mais ou menos, né? Eu tenho paciente de 57 que não parou de menstruar ainda. Eu tenho a minha paciente mais jovem, teve diagnóstico de menopausa com 30 anos. Então, existe isso. A preocupação com relação à menopausa precoce acaba sendo mais com relação à fertilidade também, né? Porque hoje essas mulheres com menopausa precoce, que é antes dos 40 anos, elas têm uma indicação muito formal, precisa, para fazerem a reposição hormonal. Precisa proteger o coração, precisa proteger o osso e o cérebro dessas mulheres, né? Mesmo que não tenham sintomas como o calorão. Mas a preocupação acaba sendo com a fertilidade, porque hoje em dia, cada vez menos as mulheres estão engravidando antes dos 30. Então, essa questão da fertilidade é que tem que ser abordada e tem que ser bem trabalhada. Mas eu acredito que a maioria das pacientes ainda estão menopausando depois dos 45, que é o mais comum. Então, pelo menos eu não sei de dados estatísticos mais precisos do Brasil, mas não acredito que tenha diminuído a idade, não. Acho que essa média dos 48 anos ainda é verdadeira. Existe um grupo de mulheres que não podem fazer a reposição hormonal por algum fator? Existe. Hoje em dia, a gente ainda considera as mulheres que estão em tratamento ou que fizeram tratamento de câncer de mama não fazerem a reposição hormonal. Não existem estudos ainda comprovando que não haja risco. Então, mesmo mulheres que tenham feito o tratamento, faz o bloqueio hormonal durante 5 anos, daí depois elas param o bloqueio, muitas voltam a menstruar, então elas voltam a produzir os seus próprios hormônios, o câncer não volta. Então, por isso tem se estudado muito se essas mulheres, quando entrassem na menopausa, poderiam fazer reposição hormonal. Então, ainda não se tem segurança para dizer que pode fazer, né? Mas é algo que está se estudando bastante. Mas hoje
a mulher que teve ou está em tratamento de câncer de mama acaba tendo uma contraindicação. E claro, uma mulher, por exemplo, que seja hipertensa e não está com essa pressão controlada, vai primeiro controlar a pressão, para depois fazer a reposição hormonal. Então, quem tem uma doença de base descontrolada ou até um diabetes muito descontrolado, o ideal é primeiro ajustar essa doença de base para depois fazer a reposição hormonal. Mas existem formas de fazer a reposição que não aumenta risco de trombose, por exemplo. Então, uma hipertensa pode fazer também, Uhum. a diabética também. Então, existem algumas vias de administração dos hormônios que vão ser mais seguras para determinadas mulheres. Então, por isso que a reposição, ela tem que ser muito individualizada. E como é que faz a mulher que não pode fazer reposição com todos os sintomas que ela continua tendo? Existem tratamentos alternativos, vamos dizer assim, então com fitoterápicos principalmente, que Uhum. podem ajudar muito nisso. Para as queixas urogenitais existe o laser, então uma mulher que tenha ressecamento pode fazer um tratamento com laser, que geralmente dá resultados muito bons também. Uhum. Para essas mulheres, algumas vezes um antidepressivo pode ajudar. Tem alguns antidepressivos que ajudam nos fogachos, que ajudam nos calorões também. Uhum. Então, acaba tendo como amenizar esses sintomas desagradáveis, mesmo sem utilizar o hormônio. E depois, por exemplo, quem teve um câncer, vai chegar um momento que ela vai poder fazer essa reposição? Isso é o que a gente espera, mas a gente ainda não tem segurança de dizer que pode. Mas está se estudando muito isso realmente. Se fazer a reposição hormonal depois da paciente ser considerada curada do câncer de mama, aumentaria risco de metástase ou aumentaria risco de ter um novo câncer. Então, isso tem sido bastante estudado. Então, quem sabe daqui a alguns anos a gente já vai poder ter uma resposta mais precisa com relação a isso, né? Então, hoje, como a gente não tem segurança para dizer que sim, a gente acaba dizendo que não. Mas daqui a alguns anos, talvez a gente perceba que seria possível sim. Eu recebo muito lá no Insta, lá no perfil, né, muita mensagem das mulheres dizendo: "Ai, eu estou me sentindo que é o fim da linha, que eu estou acabada, que eu não tenho mais nada que eu possa fazer, com os sintomas". Ainda a reposição, infelizmente, não ainda é cara para a maioria das mulheres, né, porque uma reposição hoje o valor é mais agregado, principalmente quando a gente faz o implante, o gel ainda se torna um pouco mais acessível, mas Uhum. ainda para muitas mulheres não é um valor ainda que possa ser pago. Que recado você daria deixaria para elas, a doutora Rafaela, em relação a esse momento da vida dessa mulher? Eu acredito que é muito importante buscar realmente o tratamento. Porque, claro, quando a gente fala de reposição hormonal, o que é o ideal? O que a gente gostaria que toda paciente tivesse acesso? A uma reposição hormonal bioidêntica, a uma Uhum, reposição hormonal que seja um estradiol transdérmico, uma progesterona oral, para algumas uma testosterona transdérmica ou via implante. Então, uhum. claro que a gente gostaria que toda mulher tivesse acesso a uma reposição totalmente bioidêntica. Mas existem reposições com a progesterona sintética, como a progestina, que também dão resultado muito bom para os sintomas da menopausa e que são medicamentos muito mais acessíveis. E acredito até que alguns estejam disponíveis pelo SUS. Então, eu posso não ter o tratamento que seria o 100%, mas eu posso, por alguns anos, fazer o tratamento, mesmo que não seja com todos os hormônios bioidênticos. Mas é muito complicado a gente melhorar a qualidade de vida dessa mulher sem o hormônio. Claro, se ela quer muito, ela está muito empenhada, ela vai treinar muito mais. Atividade física, ela ajuda muito a melhorar os sintomas da menopausa, Uhum. principalmente calorão. Então, já vai ajudar a melhorar a disposição, vai ajudar no ganho de massa magra. Só que às vezes essa mulher ela não consegue ter aquele empurrãozinho para começar a fazer, Uhum. né? Então muitas vezes o hormônio, mesmo que não seja o hormônio mais ideal, durante algum tempo ajuda a dar esse empurrãozinho.
ou usar os fitoterápicos. Então, eu não estou com condições de fazer a reposição hormonal agora, eu posso usar alguma fitoterapia também. Até chá de amora, chá da folha de amora, tem algumas mulheres que se sentem bem com esse tipo de chá que dá uma amenizada nos sintomas, né? Claro que não é a mesma coisa, mas pode dar uma boa melhorada na sintomatologia. E o segredo mesmo é a atividade física. A mulherada foge, mas é importante. A questão da alimentação também é muito importante, né? Também. Quem se alimenta com muitos alimentos ultraprocessados, com muito açúcar, com muito corante, com muito conservante, isso vai tirando a energia da pessoa também. E aí acaba ficando muito mais sintomática com relação a várias coisas, e não só aos sintomas da menopausa, né? Mas ter uma alimentação balanceada vai ajudar a controlar o peso também, né? E ajuda nessa questão até de vitaminas. Então, eu consumo as frutas cítricas para ter a minha vitamina C, eu pego um sol para produzir a minha vitamina D, eu como variado, eu como colorido, e isso acaba ajudando muito na disposição também. Agora, tem uma diferença hoje da medicina em relação a essa mulher que está chegando aí na menopausa do que tinha antigamente? Totalmente. Eu falando de quando eu fiz a minha residência há 20 anos atrás e de como eu enxergo o climatério e a menopausa hoje, são dois mundos completamente diferentes. Talvez também pelo fato que há 20 anos atrás eu estava longe de passar por essa fase e talvez não conseguisse me identificar tanto com isso, mas hoje o nosso conhecimento está muito diferente. Então antes a gente sabia quais eram as alterações fisiológicas do climatério, por exemplo, sabia que era fisiológico menstruar mais, ter mais irritabilidade, ter mais TPM, mas não se tinha o que fazer para melhorar isso. Então a gente até conseguia dizer para a paciente o problema que ela tinha, mas não conseguia ajudar. E hoje isso tudo mudou. Hoje a gente consegue, através dos tratamentos, muitas vezes hormonais, mas nem sempre hormonais, a gente consegue amenizar todos esses sintomas, para fazer o quê? Com que essa transição para a menopausa seja feita de uma forma mais tranquila, porque para muitas mulheres esse período, esses anos do climatério são muito mais desafiadores do que a menopausa em si, porque a oscilação dos hormônios pode trazer muito mais sintomas do que a queda deles. E o próprio tratamento é mais fácil. Então, tratar menopausa já se tratava anos atrás, talvez com hormônios que não fossem tão bons quanto os de hoje, mas já se tratava a ausência total de hormônio. Mas e a oscilação dos hormônios? Quem que tratava? Praticamente ninguém. Então, nesse sentido, principalmente do climatério, evoluiu bastante o acompanhamento agora. Que recado, doutora Rafaela, você deixa aí para essa mulher que está chegando? Que eu gosto muito desse pedaço da música da Sandy, que ela fala que a gente ainda é muito jovem para ser velha e velha para ser jovem, né? Porque a gente chegou numa idade de que você não tem mais 20 anos, tem coisas que você não vai mais conseguir fazer. Mas você também não é uma senhorinha de 50, de antigamente, né? Que já estava se aposentando, cuidando dos netos. Hoje nem netos não se tem muitas vezes. E você tem toda a produtividade e toda uma vida pela frente, né? Você consegue se reinventar aos 50, depois da menopausa. Que recado você deixaria aí para essa nova geração que está vindo, essa geração da menopausa? Olha, eu acho que o primeiro recado é que a gente já começa a plantar um envelhecimento saudável desde que a gente é jovem. Então, desde jovem, não fumar, se alimentar bem, já ter o hábito de fazer uma atividade física. Então, a gente já vai plantando de jovem para poder colher depois. E as mulheres que estão aí depois dos 35, 40 anos, preste atenção nos seus sintomas. Presta atenção o que está mudando. Porque eu não estou bem. Por quê? O que está me incomodando? Porque quando a gente pontua os sintomas, fica muito mais fácil de identificar qual é o problema e fica muito mais fácil de tratar.
Então, sempre procure o seu médico, faça consultas anuais com o ginecologista. Não quer dizer que você precise dosar hormônios todos os anos, nem sempre, mas prestar atenção nesses sintomas. Eu tenho algumas pacientes que, às vezes, até pelos sintomas, eu digo: olha, já está começando a oscilar os teus hormônios. Quando não tem nenhuma queixa, nada, observa. Anota o primeiro dia da menstruação, começa a anotar o ciclo, o que sentiu, se está sangrando muito, se está sangrando pouco, começa a prestar atenção. E sempre que notar que tem alguma coisa que está fugindo de como era antes, sempre conversar, porque às vezes já tem uma forma muito simples, às vezes até natural, de ir consertando essas pequenas alteraçõezinhas para que o processo de envelhecimento possa fluir de uma maneira mais natural. Então, na verdade, tem sorte as pessoas que envelhecem, né? Porque só não envelhece quem vai falecer antes. Então, o que a gente tem que cuidar? Para envelhecer bem, envelhecer com força, com performance, com saúde. Quando a gente está nesse processo do envelhecimento, o que a gente tem que cuidar? Eu quero ter autonomia nos meus 80 anos. Então, eu tenho muitas pacientes que são sedentárias nos seus 40, 50 anos, e o que eu digo para elas? Tem que treinar hoje para ganhar músculo, para ter autonomia mais tarde. Então, muitas vezes se associa essa questão de tem que fazer musculação, é para ficar fortuna. Se conseguir ficar fortuna, coisa linda, né? Melhor ainda. Mas não, é para ter autonomia, para conseguir ir no supermercado carregar uma sacola de compras, para conseguir sentar no banheiro e levantar sem precisar se escorar. Então, até o próprio tratamento da reposição hormonal tem esse intuito também. Então, é para melhorar os sintomas que são muito desagradáveis, com certeza, mas também é para conseguir ir criando armas para ter um envelhecimento mais saudável e com mais autonomia, com força muscular, com força óssea, né? E quem sabe até sem doenças crônicas, sem ter hipertensão, sem ter diabetes, sem ter colesterol alto. E isso vão ser as nossas escolhas diárias que vão acabar produzindo, e os tratamentos que a gente fizer que vão ajudar nisso também. Então, assim, se cuide, se alimente bem, faça atividade física e faça consulta regular com a sua ginecologista, porque isso é muito importante para prevenção de doenças também. Claro, o gineco não é só hormônio, né? Mas para prevenção de doenças e também para começar a construir um envelhecimento mais saudável. Doutora Rafaela, eu queria lhe agradecer demais a nossa conversa. Acredito muito que a gente vai poder aí estar ajudando muitas mulheres que, por falta de informação, às vezes acabam não procurando a pessoa certa, ou às vezes buscam um profissional que não tem muito conhecimento sobre essa questão de implante, né? Eu mesma passei por vários, disseram: você chegou, é assim mesmo, aceita que dói menos, e na verdade dói muito mais. E por não aceitar e pensar, não, a medicina hoje já está tão avançada, tem que ter alguma coisa para se fazer, para poder resolver isso, né? Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente busca informação, mais qualidade de vida a gente tem, né? Então, eu queria agradecer demais aí a sua disponibilidade em estar ajudando a gente e estar sempre à disposição aí para poder tirar dúvida. Peço para que vocês sigam a doutora Rafaela lá no Insta dela, que ela está sempre colocando informação. E quem for da região, né, pode estar aí mais próximo para poder consultar com ela também. Obrigada, Rafaela, obrigada de coração mesmo. E assim finalizamos mais um episódio do nosso podcast. A menopausa e agora.